Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma satisfação sempre poder abrir a palavra de Deus e podermos juntos, através do estudo da lição, podermos compartilharmos informações importantes das Escrituras Sagradas. Antes dessas considerações, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, unja-nos com o Teu Santo Espírito, Senhor, abrindo o nosso entendimento e capacitando a nossa conduta e escolhas para que possamos andar conforme as orientações que Tu envia para nós através da lição que temos estudado na Tua Palavra. Perdoe nossos pecados e faltas, prepare-nos para o Teu reino, é o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema dessa semana, segredos para a unidade familiar. Inspirado no tema central de João capítulo 17, verso 20 ao 21, que é um trecho da oração sacerdotal de Cristo por nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja que interessante, né? Cristo abordando aqui dentro da oração sacerdotal essa preocupação com relação à unidade familiar. E que durante o estudo desse tema, o desenrolar dele, perceberemos que tem alguns segredos que a palavra de Deus apresenta, embutida em suas mensagens e informações, para que nós possamos realmente alcançar êxito nessa questão da unidade familiar. E lógico, aqui busca o foco sempre de mostrar a unidade familiar, tanto congênita, como também a família espiritual. Isso anda de mão junto o tempo todo. Afinal de contas, o plano da redenção envolve salvação. E salvação é oferecida a todas as famílias da terra, a todos os indivíduos da terra. Mas sabemos que Cristo já deixou muito claro isso, que reclamações como o profeta não é bem recebido em sua própria terra, em sua própria casa, coisa que já acontecia na antiguidade, muito antes de Cristo, aconteceu nos seus dias, continua acontecendo a mesma coisa, tanto nas famílias congênitas quanto nas famílias espirituais. Isso é um grande problema. A desestrutura nas famílias congênitas é muito semelhante às desestruturas na família espiritual também. Então, na realidade, a salvação é individual, e seria muito interessante se famílias conseguissem falar como Josué, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas infelizmente isso é quase que uma utopia. São pouquíssimas famílias que podem responder dessa maneira. Uma grande maioria é composto realmente de indivíduos que decidem servir a Deus em espírito e em verdade. E lamentavelmente uma grande maioria enfrentará conflitos, tanto nas famílias congênitas quanto nas famílias espirituais, para poder se manter de pé na jornada da fé. Na realidade, o tema que acabamos de ler, aqui do tema central, o ideal seria que, tanto com relação à união conjugal, como relação familiar, como relação congregacional, dentre outras formas de relações inspiradas nas Escrituras Sagradas, pudessem focar exatamente na relação de Cristo com o Pai, que é justamente o que ele está mostrando aqui, para que nós alcancemos unanimidade também durante o desempenho de nossas missões. Esse é o propósito principal do tema dessa semana. Segundo tema, Cristo, o centro. Observando Efésios capítulo 2, verso 11 a 22 e Gálatas capítulo 3, verso 28, aqui nós vimos de cara que o êxito do Calvário, ele quebrou por completo as barreiras e os preconceitos e nos unifica no propósito de construirmos a nossa vida toda sobre uma pedra
essa pedra fundamental que é Cristo, para que a nossa vida se torne um edifício para a honra e glória de Deus, que possa agregar exemplo suficiente, transmitindo a luz de Cristo através de nós, para que outras pessoas também sejam inspiradas a fazer o mesmo. E não rejeitar a pedra de esquina principal, como a maioria dos dias de Cristo o rejeitou. Sabemos que a liderança da igreja dos dias de Cristo conduziu ele ao Calvário. O rejeitou de forma absoluta. O povão e alguns nobres agregaram, e depois isso foi fortalecendo, mas à custa de sangue, de perseguição que iniciou com a própria liderança da igreja de Cristo naqueles dias, o judaísmo. O cristianismo nasceu à custa de sangue, começando no Calvário e se estendendo na história da humanidade. Até hoje, podemos assistir mártires em toda a parte da terra ainda sendo perseguidos, de forma isolada, mas ainda acontece muito. E sabemos que dentro da profecia bíblica, principalmente a escatologia, aponta para um período que nós vamos enfrentar, ainda à frente dos nossos dias, de perseguição dura, e que, segundo a profecia, acontecerá ainda mortes, para que se complete o número de conservos irmãos que haverão de ser mortos, como aqueles que reclamaram sobre isso durante o período da Inquisição. Isso foi dito para eles lá, como que está mencionado em Apocalipse capítulo 6, verso 11, que trata exatamente desse contexto. Sabe, irmãos, quando a nossa vida é construída sobre essa rocha, nós crescemos para a honra e glória de Deus, porque nos tornamos íntimos desse Deus maravilhoso e entramos para aquele grupo que Cristo disse que não pertence mais a esse mundo, mas são peregrinos aqui na terra. E que dentro dessa oração sacerdotal que mencionamos anteriormente, Cristo inclusive aborda que não os tire do mundo, mas que os livres do mal, porque sabia que tipo de situação que enfrentaríamos para exercer o ministério de nossa fé. Por isso que Cristo deve ser o centro de nossa vida, de nossas relações, a base de nossas escolhas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, tornando-nos um por meio de seu amor. É curioso que 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12, ali Paulo informa o seguinte: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Observe que coisa mais interessante. Porque Cristo, lá na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, verso 22, ele comenta com o Pai o seguinte: Pai, eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que eles sejam um, também como eu e o Senhor somos um. Lá no Evangelho de João, também no capítulo 15, o verso 12, ele comenta: amem-se uns aos outros assim como eu vos amei. Irmãos, João 3,16 mostra claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Montar esse quebra-cabeça dessa informação tão maravilhosa sobre a unidade por meio do amor de Cristo é inspirar numa estrutura de amor ágape, que é incondicional. Amor este apresentado nas Escrituras Sagradas e que de maneira detalhada lá em 1 Coríntios capítulo 13, passo a passo, mostrando o poder desse amor incondicional. Desse amor que não é inspirado no amor humano, no amor carnal, que é um amor vinculado em trocas, em permutas. O amor ágape, ele é incondicional. Ele nos leva a uma maturidade espiritual muito grande e principalmente uma maturidade de relacionamento de uns para com os outros. De realmente entender os limites de cada um e a respeitar esses limites. E conviver com essas pessoas de forma amorosa e respeitosa o tempo todo. Coisa que é difícil às vezes de ser visto e vivido tanto nas famílias congênitas quanto na família espiritual.
como as famílias enfrentam problemas na face da terra e a igreja também enfrenta problema, porque as pessoas não amadurecem nesse tema tão importante, que é a unidade vinculada pelo amor de Deus. E é fundamental para o êxito de nossa fé e para o exercício de nossa missão, para que seja mais brando, menos sofrido possível. Porque com fé e o amor incondicional, nós venceremos, romperemos com muita segurança a jornada de nossa fé. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, egoísmo. O destruidor da família. Tanto de uma quanto da outra. Tanto da família congênita quanto da família congregacional, da família espiritual. Aliás, poderíamos aqui agregar um trio parada dura: egoísmo, orgulho e avareza. Eu diria que esses três são trigêmeos das trevas, que traz problema nas duas famílias, tanto na família congênita quanto na família espiritual. Egoísmo, orgulho e avareza. Está um amarrado do outro. Se não nos livrarmos desse trio parada dura, é difícil de romper na fé. Será muito difícil de romper, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Olha o que a irmã White comenta aqui em Primeiros Escritos, página 119, sobre isso. Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Que coisa mais séria. 5 minutos, se o egoísmo for colocado de lado, era o suficiente para romper a maioria dos problemas, a maioria das dificuldades familiares que enfrentamos. 5 minutos é suficiente para fazer alguém refletir. Sabe por quê? Porque aqueles 3 filhos das trevas que comentei, os trigêmeos das trevas, eles são letais. Basta 1 segundo de acariciá-los, é o suficiente para que eles envenenem o nosso comportamento, a ponto de nos cegarem e de nos isolarem da família, tanto congênita quanto a família espiritual. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No livro de Provérbios, capítulo 16, verso 6, comenta bem claro que só o temor do Senhor é suficiente para ensinar e habilitar os homens a se livrar das veredas do mal, a se desviarem do mal. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. É muito sério esse assunto. Quinto tema, submissão. Irmãos, tratando desse tema, olhando para Efésios capítulo 5, verso 21, diz que sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Isso é uma mensagem muito séria, irmãos. Porque isso representa humildade e serviço andando em paralelo na nossa vida. Não é só teoria, boca para fora, mas é adorar a Deus em espírito e em verdade e exercer a prática desse conteúdo. Isso envolve respeito mútuo, irmãos. Isso envolve consideração, tanto familiar quanto missionária. Reconhecer que cada um tem sua missão, cada um é um indivíduo, e que a harmonia de todos, cada um tendo consciência da sua própria missão, e consciência que um vai ajudar o outro, um pode completar o outro, tanto na família congênita quanto na família espiritual, é fundamental para entendermos, compreendermos esse assunto que Paulo apontou como chamado temor de Cristo. Porque se não cumprirmos com as orientações de Cristo, dos segredos que Ele nos apresenta para sermos vitoriosos, como imaginaremos alcançar um dia o reino eterno? Porque se aqueles trigêmeos das trevas, que é precedido pelo egoísmo,
nos leva a nos tornarmos casulos, individuais, e que não nos leva a nada no cumprimento da missão que Cristo confiou a mim e a você. Para cumprirmos com êxito a nossa missão, dependemos completamente do auxílio, tanto de membros da família congênita quanto da família espiritual. E isso envolve todo o povo tribo e língua ao nosso redor, meus irmãos. Pense nisso. Só assim alcançaremos a submissão ao temor respeitosa e que alcance êxito, que a única forma é essa. É considerando uns aos outros e jamais desrespeitando a individualidade de cada um. E nunca esquecer que um completa o outro. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema: vivendo o amor que prometemos. O tema aqui vai aprofundar exatamente no paralelo bíblico entre essas duas famílias. A família congênita e a família espiritual. O foco principal aqui desse tema é a unidade. O manual sugere de forma muito feliz alguns textos bíblicos para nossa investigação e compreensão ampla e clara do tema que nós estamos abordando. O primeiro paralelo bíblico apresentado aqui no tema é Gênesis capítulo 33, verso 12 a 14, com Êxodo 2, de 1 a 10. No texto de Gênesis nos deparamos com o encontro de Jacó e Esaú. Pensa que forma distinta que cada um desses dois foram educados e cresceram. Que problema gravíssimo que eles enfrentaram na sua juventude. E agora, como adultos, ao se encontrarem, um desgaste tremendo de dois irmãos que estavam prestes a se encontrar e um temor tremendo de seu encontro mortal, porque não conseguiram viver juntos e crescer juntos. O pouco que conviveram juntos foi só problema. O que importa é como eles escolheram viver com a educação que receberam de seus pais. Não importa os erros dos pais, condenar os pais pelos erros deles é bobagem. Precisamos de nos habilitarmos para que as experiências negativas de nossos pais que nós conhecemos não sejam levadas avante. E cada geração que surge deveria pensar da mesma forma. Assim, dessa maneira, seria lapidada a educação e principalmente o foco principal, que é a convivência com Deus e com o semelhante, seria sempre colocado em evidência para que sempre possamos viver num mundo melhor. Mas sabemos que o que vivemos neste velho mundo é algo muito grave, justamente por causa desse problema seríssimo chamado relacionamentos. No outro texto bíblico de Êxodo, nós encontramos Miriam e Moisés. Diferentemente de Esaú e Jacó, já esses dois, apesar que Miriam já tinha seus 16 anos e seu irmão era um recém-nascido, Moisés, mas o zelo, o carinho que essa irmã teve para com esse menino, mas lá mais tarde no Êxodo, isso foi completamente correspondido, o amor desse menino para com essa Miriam. Como Moisés foi amoroso com Miriam e cuidadoso na parceria fraternal que teve para com ela, que é outro exemplo maravilhoso. Esses dois tipos de exemplos que apontamos aqui, dentro da igreja, acontece a mesma coisa, irmãos. Os dois tipos de convivência. E quem é o nosso Pai e que nos educa, que apresenta a educação através de sua palavra, é o mesmo. E o nosso irmão mais velho, Jesus, da mesma forma. E por que que nós muitas vezes nos optamos de enfrentar problemas? Fazemos escolhas complicadas que nos levam a embaraços tremendos que poderia ser evitado se a nossa vida e a nossa fé fosse estruturada em Cristo. A segunda investigação proposta pelo manual, e Gênesis também, capítulo 37, do verso 17 ao 28, a história de José com seus irmãos.
é outro paralelo impactante. Esse convívio desse moço que teve dons especiais todo o tempo que conviveu com seus irmãos. Os irmãos, vamos dizer, são crentes comuns. Mas José foi um crente especial, foi um escolhido, uma pessoa tremendamente habilitada com dons naturais concedidos por Deus para propósitos objetivos na história do povo de Deus. E a convivência não foi lá muito salutar, pelo contrário, a maldade desses irmãos para com esse moço José foi uma coisa terrível, vendendo ele para mercadores, os quais o levaram para o Egito, mas que lá no Egito, depois de passar uma viagem sofrida que esse moço viveu, debaixo de chicote inclusive, acabou se tornando o governador do Egito e alcançando o propósito maior de sua vida. E na nossa convivência, na igreja é a mesma coisa. Quantos que estão dispostos, por causa daqueles trigênios das trevas, orgulho, egoísmo e avareza, está disposto a vender a gente à custa de moeda para qualquer um carregar? Se pudesse, passaria por cima. Vira as costas, usa de falsidade, fofoca, maledicências, fanatismos, farisaísmos, maldades. Então, esses paralelos é muito sério. E isso acontece nas famílias congênitas e acontece também nas famílias espirituais, em todas as igrejas da face da terra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Deus tem propósito na vida de todos nós. E viver lembrando que precisamos ter apoio uns dos outros, é muito importante. Porque esse é o propósito da unidade de Cristo com o Pai e de Cristo conosco. O último paralelo de aplicação citado aqui, eu diria que é o mais forte de todos, analisando o livro de Oséias. O livro de Oséias é um dos 3 livros que eu considero na Bíblia Sagrada com experiências cruciais para a vida de qualquer ser humano. O livro de Jó, o livro de Cantares e o livro de Oséias. O livro de Jó é um ministério de dor, que as pessoas são convidadas também por Deus a fazer parte do ministério de dor para cumprir propósitos que a nossa vista humana e mortal não alcança, mas que Deus tem propósito específico. E resultado garantido para todos aqueles que mergulham no temor do Senhor e aceitam a missão. Mesmo que não haja explicação para aquilo, mas um dia entenderemos e teremos, e como Jó, venceremos com a certeza de que Deus não abandona seus filhos. Ele estará conosco o tempo todo. E o propósito divino vai ser alcançado, que é o mais importante. O resto é resto. No livro de Cantares, nós estudamos no tema anterior, nós vimos que Sulamita era apaixonada pelo pastor. E Salomão, que representava a Cristo com amor pela igreja, não foi correspondido. Mas pelo menos Sulamita era uma moça bacana, gente boa, de família, mas que gostava de outro. Que representou assim o amor que a maioria dos membros da igreja tem pelas coisas do mundo. Tem pelo comodismo e pela zona de conforto aquela paixão especial. Não quer sair ninguém da zona de conforto. E seguir um propósito mais sensato, que seria ela realmente, aquela Sulamita, apaixonar-se pelo rei Salomão, que todos os pais daquela época, todas as moças daquela época desejavam isso. E o livro de Cantares mostra esse paralelo. E o livro de Oséias, a coisa pega mais pesada ainda. No livro de Cantares, o rei Salomão escreveu um poema inspirado nos relatos que ele coloca naquele livro ali. Mas aqui no de Oséias, meus amados, eu não sei que tipo de vida que esse Oséias tinha com a família dele, que não tem
tem muito pouca informação dentro do Escrito Sagrado, um dia a gente vai saber. Como também no livro de Jó, são propósitos totalmente exclusos da nossa vista mortal, normal. Mas Deus orienta esse moço a se casar com Gomer, uma prostituta, e que jamais respeitaria a relação matrimonial dos dois. Essa prostituta deu 3 filhos para ele, e os nomes desses 3 filhos, tudo relacionado com a relação entre Deus e Israel. Jezreel, que foi o primeiro filho, Deus semeia. Lohuama, que foi o segundo, sem compaixão. E Loame, que foi o terceiro, não meu povo. Isso aqui está remontando, irmãos, a história do Reino do Norte. Oséias foi contemporâneo de Jeroboão II, que era do Reino do Norte, foi contemporâneo de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, que era do Reino do Sul, e contemporâneo de alguns profetas, como Amós, Isaías e Miqueias. Oséias e Amós foram profetas que exerceram o seu ministério no Reino do Norte. Isaías e Miqueias exerceram o seu ministério no Reino do Sul. Esses homens foram contemporâneos. Veja que o que Deus está tentando mostrar aqui através dessa obra do livro de Oséias é que a relação adúltera que Israel vinha convivendo com deuses politeístas, inspirados em miscelâneas com outros povos, como nós conhecemos desde o início, desde Jeroboão I, o próprio filho de Salomão, que acabou balançando na sua fé também e trazendo um mau exemplo sequente até os dias de Jeroboão II, e não só Jeroboão II, mas outros 6 reis após Jeroboão II, que governaria sobre o reino de Israel, o reino do norte. E Acabe? Lembra de Acabe? E por ironia do destino contemporâneo de Elias, do profeta Elias, Acabe foi o 7º rei que governou o reino do norte, depois de Jeroboão I. Irmãos, Acabe, por ironia do destino, construiu uma cidadezinha chamada Jezreel, com o nome desse menino aqui, ó, que nasceu do profeta Oséias com Gomer, a prostituta. E pensa no reinado podre e apóstata que foi o reinado de Acabe. E não foi diferente nesses reis contemporâneos aqui de Oséias, que por ironia do destino, 31 anos depois da morte de Jeroboão II, contemporâneo então desse Oséias aqui, o reino da Síria, sob o comando de Sargão II, invadiria, 31 anos só depois da morte de Jeroboão. Só 6 reis teriam a mais. E Sargão II invadiria e exterminaria por completo com o reino do norte. Levaria os sobreviventes para o reino de Samaria e esparramaria sobre a face da terra. Tudo por causa do resultado da relação adúltera desses crentes marcatraque com o mundo, ou com outras formas antibíblicas de se praticar a fé. E é uma lição muito forte para nós. Tem revelado nesses 3 livros com experiências cruciais na Bíblia Sagrada, como eu disse, o livro de Jó, o livro de Cantares e o livro de Oséias. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Para viver o amor que prometemos, seja em família de sangue, seja em família espiritual, meus amados, precisamos de estarmos fundamentados na pedra fundamental que é Cristo. No temor do Senhor, no temor de Cristo, sujeitando-nos uns aos outros e não oprimindo uns aos outros. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O meu limite começa onde termina o de alguém, e o de outro alguém começa onde termina o meu. Eu me completo em você e você em mim. Assim são os tijolos que constroem esse edifício sobre o grande alicerce da pedra fundamental que é Cristo.
Sétimo tema, segredo de família. Para fecharmos esse foco da unidade cristã, eu citaria alguns textos da Pena Inspirada, dentre eles o Lar Adventista, página 37, que temos aqui algum segredinho muito interessante. Olha para você, observe bem. Quando mais intimamente os membros da família são unidos em sua obra no lar, tanto mais edificante e útil será a influência que pais, mães, filhos e filhas exercerão fora do lar, fora dele. A causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Aproximar-se de Cristo é aproximar-se uns dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades, embora haja muito disso a ser feito, mas a união com Cristo é o grande segredo. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, meu irmão. Santo Deus, santifica-nos na Tua palavra, que a Tua palavra é a verdade. Consagra-nos em Tua palavra, Senhor. Fortaleça a nossa fé, para que tenhamos como foco o Teu foco, que é a unidade cristã. A unidade de Tu com Teu Filho e da família celeste com a família terrestre. É o que te suplicamos agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.